Olá! Hoje nós vamos entender os desdobramentos do pensamento teórico de Karl Marx e Friedrich Engels, os criadores do famoso socialismo científico, né, que gera tanta polarização no Brasil hoje, né? A gente vai entender como os pensamentos dessas duas pessoas estão presentes hoje no mundo, né? E para compreendermos de modo científico, né, que eu costumo sempre dizer para vocês que a valorização da produção da comunidade científica é muito importante, né? Eu vou utilizar para a aula o Harvey e o Zizek, que são teóricos com bastante destaque no mundo acadêmico, né, nas universidades, e são pessoas que eles vêm pensando, né, após a produção de Marx, como seria implementado, vivenciado o que Marx e Engels escreveram, né? E aí nós temos alguns tópicos para entendermos. Um tópico importante é a questão da propensão do capitalismo a crises, né? E para falar dessas crises, nada melhor do que falar da crise liberal do final do século XIX, né? Que vai gerar, inclusive, o ressurgimento do pensamento conservador com Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e Robert Michels, né? Que a palavra conservador ela começa a circular na França no final da Revolução Francesa com Burke, né? Que é o fundamento teórico do governo federal hoje no Brasil, com o conceito de manutenção das tradições, né? Daí você vê tanta gente hoje no Brasil valorizando o resgate do patriarcado de meados do século passado no Brasil, né? Então, é interessante pensarmos que o capitalismo ele tem uma dinâmica muito interessante. Ele vai fluindo, funcionando através da sociedade de mercado, onde as pessoas realizam trocas na esfera pública para obterem benefícios na esfera privada, tipo comprar uma calça no shopping para usar, né, no seu dia a dia, na sua vida privada. E o shopping é um ambiente, né, que não é seu, não é privado, então é um ambiente público. E é interessante que quando o liberalismo entra em crise, quem socorre ele é o Estado, né? E a gente não para pensar em qual é o prejuízo para a sociedade em relação a esse tipo de coisa. Outra crise interessante também é a crise de 29, que inclusive para resolver o problema da crise de 29 foi criado um tripé keynesiano pelo economista Keynes: capital privado interno, capital privado externo e capital estatal. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é muito comum que no mundo do trabalho livre e assalariado, né, os patrões digam para os funcionários assim: olha, se você for competente, fizer direitinho o seu trabalho, eu não vou te mandar embora, seu emprego estará garantido. Como se, para a gente ter emprego, a gente dependesse unicamente do nosso esforço individual, né? O discurso da meritocracia, da competência técnica, da dedicação, da competição, vencem os melhores. Mas é engraçado que isso não vale para os empresários. Porque, veja bem, toda vez que o liberalismo entra em crise e as empresas começam a quebrar, começam a falir, elas pedem socorro para o Estado. Mas quando somos nós, indivíduos, pessoas comuns, precisando de ajuda financeira do Estado, aí chamam a gente de preguiçosos, incompetentes, alguma coisa fez eu perder o emprego. Engraçado, né? Que o discurso do sucesso individual, do mérito, o Estado poderia falar para esses empresários assim: olha, leva mal não, mas é porque vocês não fizeram uma boa administração dos seus negócios, por isso que vocês estão falindo. E eu não posso fazer nada por vocês, a vida é assim mesmo. A sociedade capitalista é assim mesmo, você não sabe como funciona o mercado empresarial, né? No caso do funcionário, o mercado de trabalho. E tem outra questão também que eu acho muito, muito, muito interessante, que é a questão do Estado, né? Toda vez que o Estado começa a promover projetos sociais, políticas públicas para ajudar os mais pobres, vem aquela coisa assim: o Estado fica gastando dinheiro com o pobre, esse monte de pobre preguiçoso, né? Mas quando o Estado está gastando dinheiro, né, que não é dele, é da sociedade, das pessoas que pagam impostos, para socorrer empresários incompetentes na administração dos seus negócios, aí pode, né?
Aí a gente lembra quando Marx diz pra gente que o Estado é o balcão de negócios da burguesia, ou seja, dos proprietários dos meios de produção. Outra coisa também, já notaram que toda vez que você fala que a elite é isso, a elite não tá fazendo o negócio direito, que a elite é ruim, aparece alguém que ganha tipo 10, 15 mil reais e se dói? Então, as pessoas elas não têm consciência de classe, elas não sabem que não são burguesas, né? Porque o que torna o burguês diferente do proletário é justamente a propriedade privada dos meios de produção. Então, se eu não tenho propriedade privada dos meios de produção, não importa quanto eu ganho, eu sou tão proletária quanto qualquer funcionário na empresa onde eu trabalho. Mas e por que o discurso da meritocracia é tão fraco, tão raso para sustentar a realidade? Porque as desigualdades, elas existem no ponto de partida. Tem pessoas que nascem em famílias que não lhes dão condições de desenvolverem uma boa competência técnica, não as ensinam a se concentrarem. São pessoas que, segundo G.C. Souza, são sabotadas desde a infância, né? E já que estamos fazendo aprofundamento teórico, vale lembrar também o conceito de Akio Bembe, de necropolítica, de que existem estados, né, que administram a morte através de políticas públicas, organizam uma gestão da sociedade através da morte, da política de morte. Aí você consegue entender a relação dos governos com o coronavírus. Fica fácil entender. Porque quando o Akio Bembe ele desenvolve o conceito de biopoder do Foucault, que diz que os estados eles administram, eles fazem a gestão pública através tendo a vida como marco, através do controle da vida, de quem vive, como vive, porque vive, o Akio Bembe ele vê um fenômeno, ele vivencia um fenômeno que Foucault não vivenciou, que é o fenômeno do neoliberalismo. Vamos retirar o Estado da economia. Beleza, vamos reduzir o Estado. O Estado é reduzido para os pobres. Porque quando é empresário falindo, vem logo aquele discurso de vamos socorrer os empregos das pessoas. E a gente sabe que isso é uma grande mentira. Ninguém está preocupado com o emprego, né? Porque, e no próprio capitalismo, ele tem em si algo que se chama exército industrial de reserva, que é a quantidade de pessoas desempregadas para que ninguém reclame de nada na empresa, para que o funcionário olhe para tudo que acontece no seu ambiente de trabalho e pense na geladeira, nas contas para pagar, que ele precisa ter água, luz, habitação, ele precisa se alimentar. Então, é o medo do desemprego que vai fazer com que a relação entre o patrão e o empregado seja uma relação profundamente desigual. Senhora, mas a senhora não falou quando ensinou Marx que a relação entre burguês e proletário é uma relação de complementaridade, de interdependência? Sim, mas a gente depende muito mais deles do que da gente. Mas o empresário, veja bem, ele foi mais esperto do que a senhora, porque ele montou um negócio e deu certo. A questão é, nem todo mundo vai querer ser empresário. Nem todo mundo vai querer montar um negócio. E as pessoas que são obrigadas a desejarem ser empresárias, não pode querer como eu ser só professora, né? Porque se eu fizer essa escolha, o Estado não deve me socorrer quando eu precisar, deve me ignorar, né? Então, isso é interessante, a relação. Outra coisa que eu não quero que vocês confundam. Esse tripé keynesiano, ele fez parte do famoso estado de bem-estar social, né? Criado, tá? Para reduzir as desigualdades no capitalismo, inclusive por causa da disputa que já se construía na época entre socialismo e capitalismo. Essa ideia de estado de bem-estar social não pode ser confundida com a ideia de social-democracia. Vou explicar por quê. O estado de bem-estar social, ele foi elaborado, ele foi criado, ele foi pensado para recuperar o capitalismo em tempos de crise, tá? Então, ele não tem como objetivo acabar, por exemplo, com a propriedade privada, acabar com as desigualdades entre os homens. Não existe isso. A proposta da social-democracia não é uma proposta de vamos tornar o capitalismo uma coisa muito, muito humana, vamos humanizar o capitalismo, olha, vamos salvar os empresários, não. A social-democracia, ela tem uma proposta de, a longo prazo, por fim, a propriedade privada, né? É o que a gente chama de centro-esquerda. Se isso é centro-esquerda,
Como é que eu chamo a esquerda revolucionária acredita que deve ser feita uma revolução socialista para, após a revolução, ser construído um Estado socialista organizado de acordo com a ditadura do proletariado para impedir uma contra-revolução da burguesia? Já o povo da social-democracia acredita que é possível acabar com a propriedade privada através do processo eleitoral democrático burguês, através da democracia liberal, que a gente sabe que também não vai acontecer, né? Ai, por que a senhora não está falando do Stalin? Então, porque a aula não é do Stalin. A aula não é sobre a União Soviética. É muito comum, às vezes, eu publicar essas aulas aqui no canal e as pessoas falarem, ai, mas não falo, você não, tipo assim, eu falo o que é pertinente no momento para o tema, né? E o que é pertinente hoje é esse tipo de análise, e não o socialismo real. Talvez um dia eu grave uma aula sobre socialismo real, né? Mas não, nem tão cedo. Então, outra coisa que vocês precisam pensar também é as críticas às possibilidades de reforma. Como eu falei agora, a proposta de fazer reformas lentas e graduais no capitalismo é uma proposta da social-democracia, tá? E tanto o Zizek quanto o Harvey, eles vão falar que é uma utopia, tá? Achar que é possível amenizar, tá, os efeitos prejudiciais do capitalismo para o meio ambiente, por exemplo, tá? Eles vão falar que isso é uma ilusão. E eu vou explicar por que é ilusão, né? Não está escrito aqui, mas é importante vocês entenderem de modo prático. Quem se lembra quando um ministro no meio ambiente de um determinado governo falou que vamos aproveitar o coronavírus para passar com a boiada? E esse passar com a boiada significava fragilizar as leis ambientais para favorecer o desenvolvimento da economia. O que se chama de desenvolvimento da economia fragilizando leis ambientais, a gente tem como consequências as tragédias de Mariana e Brumadinho, né? A questão ambiental, ela fica muito comprometida nos países subdesenvolvidos, porque os empresários dos países desenvolvidos, eles buscam, né, investir nos países subdesenvolvidos porque eles sabem da fragilidade das leis ambientais. Por isso que os autores falam que é uma utopia. Acreditar que o capitalismo ele vai se desenvolver com muita preocupação com as questões ambientais, porque não vai. É a mesma coisa que você acreditar que o Estado ele existe para servir e proteger você e sua família. Não, o Estado em Marx ele não existe para servir e proteger você e a sua família. Tá? Então, toda vez que você olhar assim para a polícia, por exemplo, você vai olhar para a polícia como um braço armado do Estado, que segundo Karl Marx existe para servir e proteger a burguesia, tanto que eles chamam o Estado de balcão de negócios da burguesia, né? Agora, outra coisa, o conceito de classe social. Tanto o Zizek quanto o Harvey, eles sustentam que Marx precisa ser lido e estudado porque suas ideias são importantes para compreender o mundo. E esses conceitos de classe, né, eles vão falar que quando você pensa numa relação entre patrões e empregados, muitas vezes o empregado ele não sabe qual é a sua posição de classe. Aí ele acaba defendendo situações contrárias aos seus próprios interesses. É tipo a pessoa que é pobre, proletária no Brasil, né? E essa pessoa, ela defendeu, por exemplo, a reforma da Previdência. Do jeito que ela foi feita. Então, assim, né? Eu não sei se tem aqui, mas é o chamado lumpenproletariado. É tudo junto, é uma palavra só. O lumpenproletariado é o grupo de operários, né, que defende, em tempos de crise, políticas públicas, né, decisões governamentais, decisões patronais contra os seus próprios interesses. Porque ele acredita que aquilo ali vai ser bom para preservar as condições de sobrevivência dele. E isso é muito ruim. Por isso que é importante a pessoa saber qual é a sua classe social. Para ela não achar que porque ganha 15, 20 mil reais por mês que ela é burguesa. Porque não é. Porque basta o patrão achar que tem alguém que consegue fazer o trabalho dela por um salário menor que vai mandar ele embora. Então é preciso que existam leis trabalhistas, né? É preciso que
que o Estado se posicione. Né? Ah, mas o Estado não deve interferir nas relações econômicas. Mas quando é para socorrer a empresa, ele faz intervenção, né? Aí quando é para socorrer o povo, não pode? É que nem aquela coisa assim, bandido bom é bandido morto. Beleza, bandido bom é bandido morto se for pobre, negro, né? Porque quando o bandido é rico, ele tem até delação premiada. Ele fica em prisão domiciliar. Não é assim que funciona no Brasil? Aí você começa a entender que até a legislação ela existe, mas ela não é para todo mundo. Ela é para um determinado segmento da sociedade. Aí você entende o sistema carcerário ser muito ruim, similar a calabouços medievais. Aí você entende o conceito do Akhil Mbembe de necropolítica, de que o governo realmente produz uma administração pública, inclusive dos presídios, de acordo com a gestão da morte. Quais corpos podem morrer, como vão morrer. Querem ver outro exemplo interessante? É a questão dos confrontos entre policiais e traficantes. Vocês conseguem imaginar um confronto entre policiais e traficantes nas áreas nobres da cidade? Não, mas você vê isso sempre em comunidades carentes, porque são os corpos que, segundo a interpretação do Akhil Mbembe, são corpos que são tratados pelo Estado como corpos propensos à morte. Isso vem desde o sistema de saúde, o SUS, né? O SUS é um grande exemplo disso. Aliás, a pandemia ela nos ajuda a compreender melhor a administração da morte pelo Estado, né? Porque o SUS ele precisa ser defendido, ele precisa ser protegido, e se ele não existisse, hoje nós teríamos corpos pelas ruas, né? Então é importante a gente fazer a atualização de Marx, mas a gente entender que não adianta defender, por exemplo, uma tese revolucionária se o povo não tem nem consciência de classe, não sabe a que classe social pertence.